dia, crianças, bom dia, famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia Bernardo e hoje eu vou continuar contando algumas aventuras do meu herói da fé favorito do Velho Testamento, o Moisés. O meu pai me contava tantas histórias de Moisés, minha mãe também, que eu amava, assim, né, ouvir. E depois, quando eu virei professora de escola dominical, eu contei muitas vezes as histórias de Moisés. E para tu ter uma ideia de como eu gostava dessas histórias de fé, um dia eu já era grande, casada com o Jean, e eu achei um gatinho no meio da rua. Um gatinho filhote, todo esfarrapado, todo assim, machucado, tadinho, com as patinhas quebradas. E aí eu peguei aquele gatinho e levei ele no veterinário. Só que aí o veterinário olhou pra minha cara e disse assim: Andréia, esse gatinho é uma gatinha, não é um gatinho, é uma fêmea. Tu não vai poder botar o nome dele de Moisés, o nome dele vai ter que ser outro. E aí foi quando eu botei o nome do gatinho de Miriam. Isso mesmo, Miriam, a irmã de Moisés. E tu te lembra dela? Eu contei um pouco a história de Miriam, aquela menininha que ficou escondida atrás dos juncos, lá no Rio Nilo, espiando o cestinho que estava Moisés dentro, né? E ela muito queridinha, muito espertinha, e é sobre ela que eu vou falar hoje um pouquinho, assim, sobre uma festinha que ela fez depois da travessia do Mar Vermelho. Isso mesmo, aquela menininha virou uma mulher muito alegre, que gostava de dançar, que gostava de pular, que gostava de cantar. Mas sabe o que ela gostava? Ela gostava muito de fazer uma coisa que eu também gosto. Eu e a Miriam, ó, a gente é bem parecida também. Ela gostava muito de adorar a Deus. E eu acho que isso é a coisa assim, eu acho que Deus nos fez para isso, né? Ele nos fez para ter um relacionamento com Ele e um relacionamento de adoração, onde nós, filhos, né, criaturas de Deus, mas que quando cremos no Senhor Jesus, a gente vira filho de Deus, a gente deve adorar Ele com toda a força do nosso coração, porque esse é o primeiro e grande mandamento, né, crianças? Então, capítulo 15 do livro de Êxodo começa com essa baita festa, né? Como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, uma festa trilegal. E aí eles estavam lá animados, cantando, dançando, pulando, fazendo muito barulho. Eles fizeram tanto barulho que os povos que moravam perto lá, os cananeus, eles ouviram, né, a fama dessa festa, a fama dessa vitória que Deus deu para eles, né? Mas pensa num barulho. O lugar mais barulhento que eu já fui na minha vida foi na Arena do Grêmio. E eu vi, assim, naquele dia, as duas torcidas do Grêmio, assim, a raça tricolor e a torcida da geral. Eles faziam muito barulho. Jogar pipoca. Não. Muito barulho. Eu, meu filho e meu marido, a gente adorou, né? O João queria até tocar pipoca na torcida. O Jean é mais quieto, né? Mas eu e o João, nós somos muito bagunceiros. Os israelitas, eles fizeram tanto barulho, que eles pareciam crianças, sabe? Mas tinha muita criança mesmo, porque a Bíblia fala que foram 600.000 homens, né? Mais as mulheres e mais as crianças. Olha que lá no Velho Testamento as famílias eram bem grandes, então eu imagino que tinha muita criança, né? E criança é barulhenta, né? Criança gosta de barulho, criança gosta de brincar, criança gosta de rir, gosta de dançar, de cantar. E essa festa foi assim, animadíssima. E a Miriam, a irmã de Moisés, estava lá. A palavra de Deus diz que ela tinha um pandeiro, né? E ela e as amigas dela começaram a tocar aquele pandeiro. Eu fico imaginando, assim, se eu tivesse lá com aquele povo, com certeza eu ia estar naquele bolinho da Miriam. Eu ia fazer amizade com ela e ia estar no meio daquela farra.
Porque eu sou meio assim, né? Meio infantil. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir. Quem me conhece sabe, assim, que eu sou bem intensa, assim, quando o assunto é alegria, brincadeira. E eu com certeza estaria lá no meio daquele bolinho da Miriam. Tu sabe que eu acho que, assim, ó, as crianças, elas sabem ser felizes, né? E quem anda muito com criança acaba ficando meio como as crianças, né? Divertido, alegre. E eu acho que criança faz um bem, assim. As pessoas de idade que andam com criança, elas são mais felizes, né? E Deus deixou isso bem claro, assim, né? Quando Jesus falou lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus disse: porém, deixai vir a mim os pequeninos, e não vos estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, ele quer que a gente seja como criança, né? Que a gente seja leve como as crianças, que a gente seja animado como as crianças. Eu gosto muito de criança. Eu fiquei 21 anos na Escola Dominical da Brasa, mas assim, ó, lá na minha casa sempre vai muita criança lá em Porto Alegre, né? Aqui no Rio a gente tá de quarentena, não deu ainda para fazer muitas vezes isso, mas lá em Porto Alegre minha casa vivia cheio de crianças. Na segunda-feira, que era a minha folga, eu sempre gostava de convidar os amiguinhos do João para brincar de Lego, tomar banho de piscina, brincar de banho de mangueira, dar comida para as tartarugas, né? Fazer essas coisas. Isso me alegrava tanto, isso faz tão bem para a saúde. Tu sabe que quando tu tá feliz como uma criança, quando tu convive com as crianças, é comprovado assim que a alegria, ela causa um bem-estar, ela libera substâncias, né, de bem-estar. E manda embora todos aqueles hormônios do estresse, aquilo que não faz bem para o teu corpo, né? Então vale a pena tirar bastante tempo, assim, que tu puder, para brincar e curtir com as crianças, né? E as crianças, assim, crianças vocês fazem muito bem para a saúde dos adultos, para a saúde dos idosos, olha, para os animais, né? Os animais adoram as crianças e a gente tem muita coisa para aprender com as crianças. Vocês, crianças, têm muito para nos ensinar, porque Jesus falou que vocês sabem fazer boas escolhas, né? Então vocês, o reino dos céus é de vocês, é porque vocês já fazem coisas que Jesus aprova, né? E tu sabe por que eu acho que Jesus, ele aprova, assim, o comportamento das crianças? Porque as crianças são simples. As crianças são simples e as crianças, elas gostam de gastar o tempo nas coisas que dão sentimento bom, sentimento de alegria. Tu já viu criança gostar de discurso chato? Eu nunca vi. Criança perdoa fácil, criança é alegre, criança é animada, criança sabe priorizar o tempo, né? Fazer as coisas agradáveis. E a criança valoriza a natureza. Tu já viu alguma criança não se emocionar assim por algum bichinho, por algum animalzinho? Uma joaninha, olha, pode ser até um bichinho meio feio, né? Uma minhoca, uma lagartixa. Até os mais fofinhos, né? Um pandinha no zoológico, um bichinho assim, um cachorrinho, um gatinho, as crianças adoram. As crianças adoram. Lá na minha casa, as minhas tartarugas sempre fizeram muito sucesso com as crianças. Mas as crianças, elas também têm confiança, né? As crianças, elas confiam. Uma criança se joga nos braços de um pai, de uma mãe, sem medo nenhum, né? E é esse amor de criança que Deus quer que a gente tenha por Ele. Esse amor de confiança, esse amor de se jogar mesmo. De se jogar nos braços de Jesus. É muito bom, né, ser criança, é muita alegria. As crianças, elas sabem valorizar o tempo, né, com brincadeiras, com coisas boas. E a gente tem que cuidar para nós, adultos, a gente não deixar, né, de ter esse lado meio criança, esse jeito alegre,
Mas o maior cuidado que eu acho que a gente deve ter é de não transformar nossas crianças em adultos chatos, em adultos mirins chatos, em adultos mirins que têm a agenda cheia de tarefas para fazer, com pouco tempo de lazer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pedir para o Espírito Santo muito equilíbrio, para não transformar assim, a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, em uma agenda assim, lotada de compromissos, porque isso aí deixa as crianças estressadas, deixa as crianças sem criatividade, né? Claro, é muito importante estudar, fazer as tarefas, os deveres de casa. O ensino e o saber é uma caixa de ferramenta, né, que pode abrir muitas portas assim para o futuro, né? Mas não pode ser também um boicotador da felicidade, né? Ele não pode ser, o ensino e o saber não podem ser uma barreira assim da felicidade, porque senão as crianças vão ficar assim tristes, deprimidas. Tem muita criança com depressão porque não brinca, não pode brincar, não tem tempo para brincar porque tem muito compromisso, né? Então o equilíbrio é a melhor coisa, e esse equilíbrio, essa paz, a gente só encontra em Deus. E sabe qual é o melhor jeito de encontrar essa ferramenta em Deus? No devocional. Quando tu prioriza o devocional a Deus, as coisas no teu dia a dia, é como uma receita de bolo, assim, que tá escrito lá, 2 ovos, 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 3 xícaras de farinha, fermento, 1 colher de fermento. A mesma coisa, a vida da gente tem uma receita de bolo, assim, para dar certo. E essa receita começa com um bom devocional. Quando tu lê as escrituras, quando não precisa ler a Bíblia inteira de uma vez só, lê um capítulo da Bíblia, lê uma história da Bíblia que estimule a tua fé e conversa com Deus, conversa com Jesus, fala com o Espírito Santo e tu vai ver que o teu dia vai fluir de uma maneira, tu consegue ter paz, tu consegue ter alegria, né? E finalizar o dia também com uma leitura. Aqui em casa eu gosto muito de ler livros de histórias bíblicas para o João, né? Que tem uma linguagem bem fácil. E também eu gosto de contar, porque você sabe que eu gosto de contar as histórias, assim, né? Com a parte, assim, que eu imagino, né? Das histórias bíblicas. E o João adora, assim, ouvir as historinhas. Mas é muito bom a gente fazer esse devocional, porque aí as coisas começam a entrar no seu devido lugar. Porque o lugar de Deus é o primeiro. Mandou Mateus escrever, né? Lá no primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6, o versículo 33 e 34. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema, mas eu gosto muito e vou repetir. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, assim, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, a gente ganha essa confiança, essa força, né? Essa alegria que vem de Deus, né? Que vem do Senhor. E a gente vai ficar com aquela animação para superar, né, os desafios do dia a dia, que nem o povo de Israel ficou. Eles ficaram como criança, né? Lá no outro lado do Mar Vermelho. E ali ia começar a grande jornada, né? Uma grande jornada de fé, de luta, onde Deus ia alimentar ele com o maná, né? Eu vou contar essa história para vocês. E eles iam precisar ter esse relacionamento com Deus, né? Super importante. Então, gente, vamos orar agora? Vamos orar e pedir para Deus, assim, para a gente ter sabedoria de buscar Ele em primeiro lugar na nossa vida, para a gente poder ter essa alegria da criança, né? Vamos, crianças, orar para vocês manterem essa alegria e quando vocês crescerem, virarem adultos cheios de fé, cheios de confiança, né? Cheios de alegria. Fecha teus olhos aí, então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
Eu te agradeço, Senhor, por mais uma palavra, por mais uma história que tu tens nos dado. E obrigada pelo teu Filho Jesus na cruz, que morreu para nos livrar de todo o pecado, de toda a morte. Senhor, obrigada pelo Espírito Santo, que é nosso melhor amigo. E ele nos dá ótimos conselhos, nos dá dicas. Espírito Santo nos guia e nos ajuda a praticar isso que Mateus, o seguidor de Jesus, escreveu lá no capítulo 6, que era a gente buscar primeiro o reino de Deus, para a gente poder ter alegria, para a gente poder ter graça, para a gente poder ter sabedoria para saltar os obstáculos do dia a dia. Eu te amo, Senhor, guia a minha vida, porque Tu sabes, Senhor, Tu és o meu Rei, o meu Salvador, o Senhor da minha vida, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu te amo e dedico toda a adoração do meu coração. E que Tu, Senhor, esteja sempre em primeiro lugar na minha vida, na vida das crianças, Senhor, e na vida das pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Tu gostou da história de hoje? Então tá. Então envia a tua arte para mim, e não precisa ser só as crianças, viu? Se um adulto quiser também enviar uma arte, faz a tua arte e posta no Instagram, me marca lá, Andréa Bernardo Oficial. Ou, se tu quiser, pode mandar pelo meu contato no WhatsApp. Aqui no YouTube tem o meu contato do WhatsApp, tá? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as outras nações a superar nesse momento de pandemia, né, no mundo. E muito obrigada por tudo, crianças. Um beijo. Curte aí, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Olhando pra cá, de novo. Tem que Mais ser assim, um. ó. Deparem, fica olhando pra câmera. Isso, vai. Saúde! Isso! Ah.